Ei, pessoal, bem-vindos! Uma série da Academia da Mineração que nós vamos conversar sobre nutrição e mineração. E para isso, a minha convidada é a Janaína. Tudo bem, Marcela? Bem-vinda! Obrigada. Bom, nessa série, pessoal, nós vamos falar sobre alguns elementos que estão presentes, que são necessários para a nossa nutrição e que, olha, mágica, tem origem na mineração. Com certeza. Vai ter uma série, teremos vários elementos, mas hoje vamos começar com um elemento. Estamos vivendo a era do aço, né? A gente fala tanto sobre ferro. E o principal elemento que nós vamos conversar aqui vai ser o ferro, nesse primeiro bate-papo. E aí, primeira pergunta, né? Qual é a função do ferro no nosso organismo? Então, o ferro tem diversas funções, né? Ele é um elemento extremamente essencial para o nosso organismo. O principal deles, o mais básico para a nossa sobrevivência, é a respiração. É ele que ajuda no transporte de oxigênio para, né, que a gente tenha energia para fazer qualquer coisa do nosso dia a dia, estudar, cuidar de filho, ir trabalhar, nadar, ir lá beber a cervejinha do dia a dia, final de semana, né? A nutricionista está falando da cervejinha, hein? Ela deu a deixa, pessoal. De vez em quando pode. Então, ele é extremamente importante, porque é ele que vai dar energia para nossas funções, né, vitais, para o nosso coração bater de forma adequada. Além disso, o ferro ele é importante para a síntese do DNA, né? Então, as nossas células, né, para elas não terem problemas aí, mutações genéticas, a gente precisa ter um teor adequado de ferro para conseguir fazer todas essas funções. Bom, pessoal, né, acho que deu para perceber que ferro é uma necessidade, né? Então, ele tem diversas funções no nosso corpo, como a Janaína explicou, questão do DNA, reparação celular, respiração. Então, ele está presente como um elemento essencial para a nossa sobrevivência. Com certeza. E os benefícios para a nossa saúde? Que ele é óbvio, assim, que ele é necessário, é óbvio, né? Agora, quais seriam os benefícios em ter ferro, né, no corpo, além dessas funções básicas? Então, quando a gente fala de oxigenação, né, o transporte de oxigênio, a gente necessita do ferro. Para a função cerebral, é extremamente importante porque a gente consegue melhorar foco, concentração, relaxamento neurológico, né? Então, se a gente tem um cérebro oxigenado, a gente consegue ter uma visão melhor das coisas, ter uma cognição melhor, né? O ferro também é importante para cabelo, principalmente nós mulheres, né? Cabelos, unhas, pele. Então, o ferro é muito importante. Então, se a gente tem aí uma deficiência desse nutriente, consequentemente, nossas unhas, os nossos cabelos, eles vão ser prejudicados, né? Por causa disso. A falta do ferro, né? Então, eu acho que isso traz até um pouquinho aí da minha próxima pergunta, que seria justamente essa questão da deficiência, né? Acho que, ok, precisa, ele tem benefícios, mas realmente a ausência do ferro traz doenças. Traz né? doenças. E uma delas é a anemia. A gente tem diversos tipos de anemia. A anemia relacionada ao ferro chama anemia ferropriva, né? Então, a gente não consegue montar as hemácias de uma maneira adequada devido à deficiência de ferro. Então, isso, a gente, né, não tem oxigenação adequada das células, então começa a ter, às vezes, até morte celular, dependendo do grau dessa anemia, né? Então, a pessoa ela fica mais apática, ela não come, não consegue ingerir alimentos de uma maneira adequada, ela só quer dormir, por causa que o cansaço é extremo. Né? Então, qualquer atividade da rotina da pessoa se torna muito pesada. Né? Então, por isso que a gente precisa desse alimento, desse nutriente. E aí, acho que a pergunta, né? A gente ouve essas receitas caseiras, né? A avó fala, é só cozinhar na panela de ferro, coloca um prego no feijão, tem tudo isso. Eu acho que, inclusive, isso já indica a presença da mineração, esses componentes. Mas existe uma forma de fazer uma suplementação, né? A gente tem como colocar ferro, e eu imagino que não é ir lá na mina de ferro e comer o material, né? Não. Então,
A gente tem vários tipos, né, de formas de suplementação. Então, a gente tem as formas inorgânicas desses minerais todos e as formas orgânicas, né? Então, quando a gente fala de sulfato ferroso, é uma suplementação mais barata para a população, porém é uma suplementação que o nosso organismo não aceita tão bem, entendeu? Então, ele pode ter mais efeitos colaterais, e a absorção desse nutriente do ferro, né, nesse formato, ele é menor. Então, a gente tem que aumentar o teor da suplementação. O mais indicado para os minerais são os quelados. Então, quando a gente junta esse mineral com o aminoácido, entendeu? Aí a gente tem o ferro glicinado, ou bisglicinato de ferro. É um nome bem complicado. Às vezes enrola um pouquinho. Trava a língua. Faz isso. Né? Então, a absorção dessa forma do ferro, ela é melhor. Não causa uma irritabilidade da mucosa intestinal, assim como a forma inorgânica, né? Ou seja, não dá realmente para a gente ir lá pegar minério de ferro. Não. Apesar de, né, pessoal, o objetivo desse bate-papo é para vocês perceberem como na vida, no metabolismo, na rotina das pessoas, existe a presença da mineração num ponto super positivo, como a questão, né, de suplementação para o organismo. Mas não é ir lá e... Não é lamber lá que não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas acho importante a gente conversar também, apesar, né, nós queremos trazer esse foco para vocês de que a mineração está presente no dia a dia, que é possível nós também cuidarmos da alimentação para que a gente consiga, né, ter esse ferro e tal. Com certeza. O solo, ele é muito importante para que a planta ou o animal tenha um teor adequado desse nutriente, né? Então, é muito importante a gente saber se o solo é rico em determinado nutriente, em determinado minério, consequentemente, a alimentação daquela região vai ser mais rica em determinado minério, né? Então, tem essa ligação muito forte, apesar que a gente não pensa nisso no nosso dia a dia, mas essa ligação existe, né? Tá vendo? Nem tava pensando nisso, eu tava achando que ela ia falar, vocês têm que comer couve. Então, olha só o que ela está colocando. É importante também, né, para a composição dos alimentos, para entender melhor o que vão ter nesses alimentos, aonde esses alimentos estão plantados. E isso é geologia na veia, né, pessoal? É sol ali, Então, é o planeta, é o nosso sistema rocha, interferindo diretamente na questão dos alimentos também. Exatamente. E quais são os principais alimentos aí para o pessoal que, beleza, eu tenho uma alimentação pouco nutritiva em ferro, mas eu não tenho problema. Então, assim, acho que dá para segurar na questão da dieta. O que seria importante eles consumirem? Então, a gente tem dois tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M. O ferro M vem dos animais, então carne bovina, frango, peixe, ovos. Então, são o ferro ligado à hemoglobina, por isso que chama ferro M, entendeu? Então, ele vem dos animais. A carne bovina é o que tem o maior teor de ferro. Depois vem porco, frango, peixe e os ovos, né? O ferro não M é aquele que não é ligado à hemoglobina, então vem das plantas, né? Então, vegetais verdes escuros têm um teor muito bacana. Feijão, a base da alimentação brasileira é o arroz e feijão. Exatamente. Não existe mais perfeito do que isso. Né? Ali a gente conhece diversos nutrientes extremamente importantes, inclusive o ferro. As leguminosas, de uma maneira geral, também são muito importantes aí para suplementar, a gente conseguir, né, esse ferro da forma da alimentação. Gente, olha aí, ó, super lindo. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Hoje o bate-papo foi sobre ferro. Continuem acompanhando a gente aqui no canal da Academia da Mineração, que vem mais conteúdo sobre nutrição e mineração. Até a próxima!